Salmo número 27, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram a crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém. Uma das afirmações que Davi vai fazer e outros salmistas, que aparece bastante na palavra de Deus, é que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor Jesus declarou que Ele é a luz do mundo, luz espiritual que dissipa as trevas do nosso coração, que dissipa as dúvidas, o engano. Sabe, todos nós, espiritualmente falando, somos cegos, e é a palavra de Deus, é a luz de Deus, é a misericórdia de Deus que vai abrir os nossos olhos, para enxergar os nossos erros, para enxergar a grandeza dEle, para enxergar o caminho que nós devemos andar, para enxergar as mudanças que Ele quer fazer em nós. Deus é a fonte de toda a luz, a verdade. Ele é a luz, e Ele é a nossa salvação. E o Salmo 27 é um dos salmos que também as pessoas leem muito quando fala de guerra espiritual. O Salmo 91 é mais famoso, mas o 27 está junto com ele quando se lê, quando você está naqueles momentos de guerra, de aflição. O Salmo 27 é um salmo de guerra espiritual, proclamando o poder de Deus sobre a nossa vida, a luz de Deus sobre a nossa vida, para que a gente possa ver claramente. E aí, quando o Senhor é a minha luz, Davi diz no Salmo 27, várias consequências vão vir sobre a minha vida. Quero compartilhar algumas. Em primeiro lugar, quando o Senhor é a minha luz, eu venço o medo. O versículo 1 diz isso. Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? A quem temerei? Ele diz, olha, ainda que eu seja cercado por inimigos, ainda que eu esteja num momento que eu não entenda e não consiga resolver, Ele é a minha luz, então eu não vou deixar o medo me dominar, eu não vou deixar o medo me vencer, eu não vou me entregar ao medo, não temerei mal nenhum. Em segundo lugar, quando o Senhor é a minha luz, os meus inimigos vão tropeçar. O versículo 2, ele diz, quando os malfeitores vêm para me destruir, os opressores e inimigos, eles tropeçam e caem. Ou seja, se eu decido andar na luz de Deus, na verdade de Deus, na palavra de Deus, isso não me impede de vez em quando ter que enfrentar alguns ataques do inimigo. Mas se eu permanecer na luz, na verdade, os inimigos vão tropeçar, os inimigos
eles não vão conseguir me alcançar. É interessante que isso nos lembra Êxodo capítulo 14, versículo 19, 20 e 24, quando diz que a coluna de glória de Deus, que andava com o povo de Israel no deserto, e a coluna de fogo que era à noite, era luz para Israel, mas era trevas para os inimigos. A luz de Deus na nossa vida ilumina os nossos passos, mas impede o inimigo de poder nos atingir. A luz de Deus nos dá clareza para caminhar, mas confunde os inimigos espirituais que lançam-se contra nós. Por isso, amado, vencer o inimigo é uma questão de andar na luz de Deus. Os inimigos é que vão tropeçar. Terceiro lugar, quando o Senhor é a minha luz, eu vou manter a minha confiança. Versículo 3, Davi diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não vai se atemorizar o meu coração, e ainda que uma guerra estoure contra mim, terei confiança. Quando o Senhor é a minha luz, isso não impede que eu passe por um momento de guerra espiritual, de conflitos às vezes até na alma, que se levantam para tentar me destruir, me desanimar, me confundir, mas o salmista Davi está dizendo: o Senhor é a minha luz, então eu vou confiar nele. Eu não estou vendo solução, saída, mas eu confio nele. E quem confia, entrega. Quem confia, descansa. Alguém estranho que você não conhece, quando eu vou a um estacionamento que tem que deixar a chave, eu fico meio preocupado, em lugar que você não conhece. Agora, se um amigo seu está oferecendo a você: deixa o carro comigo que eu vou cuidar, você não vai ficar pensando nada, porque você confia. Sabe por que nós entregamos pouco a Deus às vezes? Porque confiamos pouco nele. Quanto mais você confiar nele, você vai entregar tudo e vai descansar nele. Eu confio nele, ele cuida de mim, então eu entrego, então eu dou, então eu oferto, então eu dedico a minha vida para ele, porque ele é fiel. Quarto lugar, quando o Senhor é a nossa luz, nós vamos priorizar a intimidade com ele. Olhe na sua Bíblia, se você desejar, no versículo 4, Davi faz uma das proclamações mais profundas de amor por Deus que há na palavra. Ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Se você pudesse pedir só uma coisa ao Senhor, o que você pediria? Bênção sobre a minha família, a minha saúde, a minha prosperidade. Davi faz uma declaração que só quem tem a luz de Deus faz. Quando o Senhor é a minha luz, quando o Senhor vai iluminando os meus olhos, eu vou priorizar a intimidade com Deus. Eu vou querer mais a comunhão com Ele, eu vou querer estar mais com Ele, eu vou querer estar mais diante dEle. Ele fala: uma coisa eu te peço, e Ele ainda diz assim: e sempre a buscarei. Quando a luz de Deus ilumina nossos olhos, nós enxergamos que tem coisas que a gente perde tempo, que nos distrai, coisas que a gente faz que são irrelevantes, e que o mais importante é estar com o Senhor todos os dias, ter tempo com Ele, antes de qualquer fazer, ou trabalho, ou lazer, estar com Ele, não por obrigação, mas por amor, com deleite, com prazer de estar com Ele. Quanto mais luz, mais desejo de estar com o Senhor, priorizar a presença dEle. O versículo 8, Davi diz: ao meu coração me ocorre, ele diz: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Nós vamos perceber Deus falando conosco: me busque, esteja comigo. Nós vamos perceber, porque, amado, Deus não espera que o amemos antes que Ele nos ame. Deus não espera que o busquemos antes que Ele mesmo nos chame. Todos os dias o Senhor está nos chamando: busque a minha presença. Pela palavra, pelo Espírito Santo, pela pregação que você ouve, o Senhor está falando conosco: busque a minha presença. Quanto mais eu ando na luz de Deus, se o Senhor é a minha luz, eu vou priorizar a sua presença, a intimidade com Ele. E sabe qual é o propósito de estar com Ele? Não é para alcançar algo, para ter algum tipo de privilégio. O versículo 4 ele diz: para que eu possa contemplar e meditar.
é estar com o Senhor para contemplá-lo, ou seja, olhar para Ele, adorá-lo por quem Ele é, reconhecer a sua glória, beleza, amor, fidelidade, bondade, justiça, sabedoria, e ao mesmo tempo meditar na sua presença, pensar, refletir acerca das suas verdades, dos seus planos, dos seus caminhos, da sua grandeza. É para isso que estamos com Ele, e Ele vai nos moldando, nos renovando. Pastor, e as bênçãos? As bênçãos nos seguirão quando nós estamos em sua presença. Amém. As bênçãos virão, mas não será a nossa prioridade estar buscando ao Senhor por causa do que Ele pode nos dar. Nós vamos buscá-lo por quem Ele é. Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Pai, e quando nós amamos o Pai, nós amamos a companhia do Pai, mais do que os presentes do Pai. Os presentes nos alegram, mas a presença nos satisfaz, nos completa, nos realiza. Quantas vezes você já ganhou um presente que você falou, meu Deus, e depois passou um tempo, aquele presente, mas a presença de alguém, a pessoa ao nosso lado, nós gostaríamos de tê-las para o resto da eternidade, não é verdade? Porque as pessoas, elas revelam a glória de Deus. Em sexto lugar, ou melhor, quinto, quando o Senhor é a minha luz, o meu coração transborda de louvor. Quando o Senhor é a minha luz, quando os olhos espirituais são iluminados, o versículo 6 do Salmo 27 diz, agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Davi está dizendo, o Senhor é a minha luz, por isso eu quero estar adorando, louvando, cantando. Quanto mais luz de Deus, mais louvor no nosso coração e na nossa boca. Murmuração é ausência de luz. Quando estamos murmurando muito, é porque está faltando luz em nosso coração. A luz de Deus nos inspira a louvá-lo, a glorificá-lo, a adorá-lo. Enche o nosso coração de júbilo, de vontade de cantar a Ele, de louvá-lo com todo o nosso coração. Aleluia. Em sexto lugar, quando o Senhor é a minha luz, eu sempre terei abrigo na presença dEle. Ele será o meu abrigo. O versículo 10 é muito interessante, porque aparece em outros textos bíblicos dizendo, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Pai e mãe são refúgios seguros. Pai e mãe nos dão base, nos dão acolhimento, nos dão força. Davi está dizendo, ainda que as pessoas que mais eu necessito me abandonem, me deixem, o Senhor sempre vai me acolher. Deus nunca vai me desamparar, Deus nunca vai me deixar solitário, a presença dEle me abriga, e Ele mesmo coloca pessoas ao nosso lado para também serem estes presentes dEle para nos acolher. Ou seja, ainda que você perca pessoas ou situações que você tinha confiança, que você se apoiava, o Senhor sempre será abrigo seguro. Quando o Senhor é a minha luz, eu nunca vou me sentir desamparado, eu sempre vou ter o acolhimento de Deus. E em sétimo lugar, quando o Senhor é a minha luz, Ele me guiará. Versículo 11 diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Davi está dizendo, Senhor, o Senhor é a minha luz, por isso mostra o caminho. Ele vai guiar os meus passos, Ele vai me mostrar que tem caminhos que parecem bons, mas o fim são caminhos de morte. Mas o caminho de Deus, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é bom, Ele é fiel. O caminho de Deus às vezes é apertado, geralmente o caminho de Deus é o caminho mais difícil, da renúncia do eu, da renúncia do ego, das minhas vontades, da renúncia do meu orgulho. Amado, a maioria das pessoas, a maioria dos nossos sofrimentos tem muito a ver com o nosso orgulho, de não admitir que não erramos, de pedir perdão ao outro, de nos humilhar. A humilhação traz cura, a humildade traz restauração, mas somente a luz de Deus mostra o caminho e me faz decidir pelo caminho de Deus. A porta é estreita, o caminho é apertado,
mas é o caminho que conduz à salvação, é o caminho que conduz à cura, que conduz à redenção. E em último lugar, hoje está bem extenso nossos comentários. Em oitavo lugar, o Salmo 27 diz que se o Senhor é a minha luz, eu vou manter a minha fé e a minha perseverança. Olha o que diz o versículo 13 do Salmo 27. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Em que lugar? Na terra dos viventes. A minha fé não vai ser só na eternidade. Eu ando com Deus, sobretudo porque eu creio na eternidade. A nossa esperança maior é a eternidade. Mas quando o Senhor é a minha luz, eu mantenho a fé e a perseverança de que eu verei a bondade de Deus na minha vida. Eu verei a bondade dele. Versículo 14, Davi termina dizendo: espere no Senhor, anime-se e fortifique o coração, espere no Senhor. Quando o Senhor é a minha luz, eu vou manter essa fé, esse ânimo, eu vou saber esperar, confiando que Deus está preparando, ou talvez Deus esteja me preparando, porque as bênçãos Ele já preparou para nós desde a eternidade. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra nessa manhã. Vamos orar. Pai, obrigado porque cada salmo é uma revelação do Teu amor por nós, é uma expressão de fé, uma expressão de louvor, e nós queremos declarar o Salmo 27 sobre a nossa alma nessa manhã. O Senhor é a nossa luz e o Senhor é a nossa salvação. Nós sem o Senhor, nós não sabemos o caminho que devemos escolher. Sem o Senhor não há salvação. A salvação, a luz vem do Senhor. O Senhor é o Pai das luzes, e quem anda com o Senhor não andará em trevas. A nossa oração nessa manhã é que a luz do Senhor, da Tua presença, da Tua palavra, do Espírito Santo, ilumine os nossos olhos, para que possamos enxergar a Tua glória, para que possamos enxergar a vida na Tua ótica, para que possamos enfrentar os desafios externos e internos, debaixo da Tua sabedoria, e não da nossa própria carnalidade. Espírito Santo, que a Tua luz dissipe as trevas que há em nós, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida, e através da nossa vida sejamos luz nesta terra, sal da terra e luz do mundo, para que outros vejam o Senhor também através da nossa vida. Nós oramos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.